Olá, bom dia meus irmãos, um prazer enorme estar falando com vocês novamente. Hoje nós estudaremos aí a revista Nossa Fé, o que é isso? Então, essa pergunta, esses questionamentos e dentro desse questionamento, o que é pornografia? A lição 5 que nós vamos estudar hoje. Antes de iniciarmos o nosso texto base, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos encontramos, ó Deus, diante da Tua palavra, para estudarmos, ó Deus, a Tua santa vontade. Senhor Deus, nos preserva, nos ajuda a caminhar no entendimento e também no crescimento espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos vícios, nossos pecados, com a Tua palavra, com a vida, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, lá na carta de 1 de João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Esse é o nosso texto base, 1 de João, capítulo 2, verso 15 e 17. Está isso na sua revista. Então nós vamos ler agora essa palavra. Nos diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse é o texto de João. João aqui vai se referir aos costumes, né, aos desejos do homem em relação ao mundo, né? É o reflexo do ser humano para com a criação. Então, dentro disso, muitas pessoas hoje, nosso tema é um tema difícil, um tema complexo, um tema que a própria lição, a nossa introdução, a introdução da sua revista, vai dizer isso aí. Muitas pessoas, incluindo crentes, estão escravizadas pela pornografia. E o resultado é infelicidade, casamentos desfeitos e até mesmo prisão em casos de pornografia infantil. Esse é um quadro, e dentro desse quadro, nos Estados Unidos, houve um hacker que liberou, que fez aí um estrago nas senhas e acessos, e descobriram que há muitos cadastros, há muitos pastores, muitos membros de igrejas que são aí cadastrados em sites impróprios para um cristão. Então, dentro disso, nós vemos aí como que esses passos têm sido drásticos e esse desejo desenfreado, essa idolatria do coração tem acabado com famílias e até com a vida cristã de muitos. Então, por isso, esse tema é importantíssimo. O que é isso? O que é a pornografia? A pornografia, o primeiro ponto que nós vamos tratar é o seguinte: o sexo na criação. Então, o primeiro ponto da revista é isso, e vai nos remeter à criação onde que Deus fez tudo bom. Lá, o Senhor fez o homem e a mulher, e dentro disso, dentro da criação, há a perspectiva da criação do sexo. Foi Deus que fez e tudo isso é bom, é agradável, dentro da vontade do Senhor. E a primeira questão nossa, o primeiro ponto do sexo, da questão da relação entre o homem e a mulher, esse desejo que é bom, é agradável, é saudável, ele entra dentro da questão pactual. Por quê? É algo criado por Deus para a glória dele. Então entra dentro de uma perspectiva pactual. E ele foi, isso está lá no último parágrafo da página 16, aí nessa coluna, nessa primeira coluna, ele foi concedido para uma relação pactual. A sexualidade é expressa de forma correta somente dentro do casamento entre um homem e uma mulher.
Preste atenção, a questão pactual, ela tem relação, primeiro, gratidão, somos gratos a Deus, isso move o seu coração a obedecê-lo. Então a questão pactual da relação íntima, a relação sexual, a relação entra dentro de uma questão de obediência. Obediência ao Senhor dentro da perspectiva do casamento, porque foi o Senhor Deus que instituiu isso. Então dentro disso, nós temos que preservar, primeiro, é a obediência porque é uma relação pactual. Segundo, é uma difusão da imagem de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus. Dentro disso, dentro dessa relação, nós temos a procriação. E isso é esse fim, esse intuito para que o homem tenha relação, para que haja continuidade da linhagem, para que haja continuidade da adoração ao Senhor, crescimento para a glória do Senhor, e isso de acordo com a vontade dele em obediência. Ela também é uma bênção e entra dentro da relação na criação para o benefício do cônjuge, para que haja preservação da unidade dos dois, do casal, para que haja um interesse, para que haja um crescimento íntimo, amoroso, de um cuidado, de um zelo um para com o outro, e não maculando o seu leito, não menosprezando e tendo anseio além do que a esposa, do que o esposo, não tendo a imagem de outro, mas sim sempre na coerência, no desejo correto para com aquele que está ao seu lado. Isso aí é um tema difícil, é um tema que ainda mais nesse modo, né, de expor, quando você tem pessoas aqui, quando você está falando com pessoas, não que nessa parte não esteja, mas olhando para a câmera e perde esse contato, perde essa expressão tão vívida, né? Mas o que eu quero rogar aos irmãos é que seja esse ponto, o sexo da criação, seja em obediência. Prezem a obediência pactual com o Senhor. Nós que retornamos a Cristo, retornamos a Deus por meio de Cristo Jesus, nós que fomos batizados e morremos para este mundo e agora estamos em Cristo Jesus, eu suplico aos irmãos e suplico para que nós venhamos a obedecer ao Senhor em Cristo Jesus. Voltamos à criação, nós voltamos à questão pactual, nós voltamos a Deus, ao relacionamento para com Deus. Como? Por meio de Cristo. Então nós devemos obedecê-lo. E as Escrituras nos pede, nos ordena que venhamos a obedecê-lo também nessa centralidade na relação um com o outro, na relação mútua, relação com o nosso cônjuge, relação de uma vida em obediência para Deus na área sexual. Isso é muito importante. O sexo como expressão egoísta. Então aí aconteceu algo drástico. Qual foi? A queda. A queda trouxe o quê? Distúrbios, e esse distúrbio causou na relação também com o homem e a mulher. Quando isso aconteceu, quando a queda aconteceu, afetou o homem de Deus e afetou todos os outros relacionamentos. O primeiro deles nós vemos a questão de bigamia. Então, Lameque, ele tomou 2 esposas e aí você vê o homem já em decadência. Depois disso nós vemos o jugo desigual, né? Aquele casar-se com as filhas, achar as filhas dos homens mais belas e ter interesse por elas e abandonar a linhagem, abandonar a semente do Senhor, casar. Então a gente vê essa questão de jugo desigual. Temos que tomar cuidado para que não façamos aliança com os ímpios. Há sofrimento nisso, nós vemos
homens e mulheres de Deus que padecem por causa de uma relação, de uma aliança que faz com o ímpio. Então, quando o Senhor é deixado de lado, ídolos são levantados em seu lugar. Como isso acontece? O Tripp vai dizer o seguinte, afirma que de fato, até mesmo a pessoa mais irreligiosa expressa adoração todo o tempo, em que se engaja em algum tipo de atividade sexual, seja mental ou físico. Então, essa idolatria, esse sentimento de preenchimento, eu preciso da relação, isso é colocar a si em primeiro lugar do que a Deus e ao seu cônjuge, ou o desejo de um casamento puro, tudo isso movimenta para a satisfação do seu coração. Então eu vou buscar satisfazer, eu preciso ser feliz, e essa minha felicidade vem dessa cobiça, desse desejo desenfreado, imoral, que é tentar satisfazer, saciar os seus anseios com um vídeo, com uma imagem de outra mulher que não é a sua esposa, ou seu esposo. Então, ambos aí, homem e mulheres, tentando saciar os seus desejos com outros meios, né? Com meios próprios, meios inventados, meios criados em imagem, né? A sua imaginação. Então, a pornografia é uma das expressões dessa idolatria. Nisso, nós vemos a idolatria. O coração do homem, ele faz, ele cria, ele maqueia, ele engana, ele coloca isso como bom, mas no fundo ele está deteriorando a santidade, deteriorando o seu casamento, deteriorando a sua vontade, os seus anseios, os seus desejos. Tudo isso mostra uma decadência do homem. A imoralidade e a mentalidade, quando ela é maculada, quando ela é suja, ela começa a ser, está em podridão das imagens imorais, seja pelos filmes que nós temos hoje, seja pelas novelas, seja pela carga que recebemos do mundo para dentro dos nossos lares, isso começamos a ter perda com os nossos relacionamentos comuns, nossos relacionamentos dentro da igreja, relacionamentos aí na família, porque a mente imaculada, a mente nessa podridão, ela não consegue mais ter um relacionamento com mãe e filha, com os relacionamentos normais, relacionamento saudável, em que alguém pode se aproximar de uma amiga, de um amigo, ter esse contato, ter essa conversa sadia, sem a mente poluída, imaginar coisas além, imaginar situações, e isso tudo há um prejuízo à sanidade do ser humano. As promiscuidades e esse desejo insano, esse desejo que não tem sensatez, causa várias idolatrias, a podridão de um povo. Você vê que quando há idolatria, quando há um povo que busca o anseio, não a adoração a Deus, não há um cuidado, um zelo da pessoa, e há um parâmetro bíblico, você vê que a sociedade ela se decai, ela cai em promiscuidades. Então, quando há um distanciamento da palavra do Senhor, há um distanciamento da vontade do Senhor, nós vemos a moralidade e a lona. Então, uma volta à sanidade das Escrituras, uma volta à obediência à palavra do Senhor, volta à sua sensatez, ao domínio próprio, ao desejo sensato, à coerência. Tudo isso aí é resgatado com a obediência ao Senhor. O sexo, então, o sexo e a glória de Deus. Sexo, se o sexo foi dado dentro de uma relação pactual, ele só glorifica a Deus quando o Senhor for obedecido e o próximo for servido. Então essa relação ela deve ter um desejo e um anseio primeiro de glorificar a Deus. Obediência, casamento, essa relação
E dentro dessa relação boa, boa e correta, eu não busco a imoralidade. Por isso o texto do Salmo, o Salmo 101.3, vai nos dizer o seguinte, Salmo 101.3: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, ou coisa injusta, a minha Bíblia aqui, a tradução colocou coisa. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam e nada disto me pegará. Então, não porei coisa injusta e aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará. Então, esse é um cuidado que deve ter o olhar do crente. Não colocar coisa injusta, e por isso João está nos alertando. Cristãos devem estar bem cientes de que aqueles que amam a pornografia estão demonstrando, na prática, que o amor do Pai não está neles. Essa é a alerta de João. Você ama isso aqui? Ama a pornografia? Então o amor do Pai não está sendo desenvolvido, não está em vós. Então tem que ter esse cuidado, esse senso. Todo o texto de João e esse cuidado para com o olhar para com o mundo e os desejos do mundo tem impacto sobre a vida do ser humano, tem impacto sobre a vida do cristão. Como nós podemos, como conclusão e aplicação aí? Então a pornografia é uma das distorções do propósito do sexo. Então a sexualidade precisa ser expressa dentro de um contexto pactual em que Deus é honrado e o próximo servido. Então, ao salvar um povo para si, o Senhor lhes concedeu o seu Espírito que auxilia na luta contra o pecado. Como nós vamos vencer? Então, já indo para a aplicação. Vencer esse caminho da pornografia, dos vícios, da sexualidade. Primeira coisa, suplicando ao Senhor. Jejum e oração. O passo é esse. Começar de madrugada. Lute. É uma luta. É uma luta, primeiro, espiritual. Tem que lutar espiritualmente. Se você tem anseio para obedecer ao Senhor, para viver um pacto com o Senhor, para ter um bom relacionamento com o esposo, um desejo para com a sua esposa, o olhar para com ela puro, uma mente que vê um cuidado para com a sua família, com os filhos, todos esses cuidados, você precisa ter uma luta espiritual, luta mesmo de se entregar, acordar, levantar, orar, cuidar para aquilo para esse vício, lutar contra esse vício, lutar contra esse desejo pecaminoso. Outro ponto, leitura das Escrituras, em específico, maturar, entender como há essa luta, entender o que é o homem, entender a criação, entender o que causou a queda. Romanos 1, 2, 3, a promiscuidade ali de Romanos 1, 18 ao 32, vai mostrar claramente que o último passo, a entrega de Deus para que o homem se torne pervertido, o abandono de Deus, a retirada da mão de Deus, é que o homem caia nessas podridões da promiscuidade sexual. Então, quando nós vamos olhar para lá, a gente vai olhar para Romanos, nós vamos ver qual que é a entrega de Deus. Olha, o abandono de Deus é que o homem vai cair e nessa queda para a promiscuidade. Então, esse é um cuidado. Como entender isso, buscar esse entendimento, vai ajudá-lo a crescer, a fugir desse modo de viver fora da obediência do Senhor. Então, temos que cuidar, temos que conhecer, pegar bons livros, que tratam sobre isso, de como corrigir, de como orar, de como sair deste caminho, pedir auxílio com o pastor, vamos orar juntos.
Isso, lógico, dentro de um sigilo, lógico, dentro de um cuidado, dentro de uma confissão. Com o ato de confessar é o ato de regeneração, de transformação das nossas vidas. Segundo ponto aí, se o primeiro é o cuidado espiritual, o outro passo é o cuidado físico. Boas caminhadas, exercício físico, domínio próprio, alimentação saudável, tudo isso aí tem impacto no nosso desenvolvimento, nos nossos anseios, nos desejos, né, corporal. Então tudo isso aí tem impacto. Hoje o mundo tem afastado as pessoas do casamento, e o casamento ele é próprio para tem o foco de princípios. No casamento cristão ele é com princípios, ele é para a manutenção do homem e da mulher, ele é para crescimento da família, e o mundo tem distanciado esse vínculo de casamento. Nossos jovens não estão sendo preparados para o casamento, nossos adolescentes estão desde já namorando e quase vivendo uma vida de casados. Isso nós temos que corrigir, temos que dar o senso correto deles de vida sexual, de vida que é próprio de um casamento, e prepará-los assim, olha, pensem em fazer o melhor, em já caminhar desde a sua adolescência para uma organização financeira, para um crescimento nacadêmico, para vocês chegarem aí à sua juventude, na flor da juventude aí, e já pensarem no casamento, se nessa questão do casamento com um vínculo bom, um povo da igreja, o povo de Deus, para essa comunhão e essa vida em obediência. Nós temos que cuidar, preparar nossos jovens, nossas moças, nossos moços para esse conhecimento, para essa preparação ao casamento, para que eles venham em obediência servir ao Senhor, glorificar ao Senhor. Então, vida com Deus, oração, leitura da palavra, bons livros, bom acompanhamento de aconselhamento. Outro ponto é a vida da alimentação física, vitaminas, todo esse cuidado de esportes, tudo isso aí tem impacto na mente, no domínio próprio do ser humano, e também a preparação para o casamento. Quando nós temos uma meta de obedecer a Deus, desde a nossa juventude, obedecer a Deus e caminhar para a glória dele, nós temos uma mudança, nós temos aí uma perspectiva, nós temos um projeto, nós não andamos assim, o que vier, veio, ou o que acontecer, acontecerá, Deus já está com um propósito. Não, eu quero glorificar o Senhor, eu quero glorificar com o casamento. Então a oração é importante nisso. Por quê? Ensine os nossos jovens a orar. Pais, orem ao Senhor também. Prepara, Senhor, uma esposa, um esposo para o meu filho. Prepara-o, ó Deus, para o casamento. Prepara para essa união. Há muitos pais, e foi uma pergunta de um seminarista que estudou comigo na igreja dele, ele perguntou: quantos pais aqui que preferem que seu filho case virgem, que obedeça ao Senhor, ou preferem que os seus filhos sejam bons empreendedores, sejam acadêmicos fenomenais e que galguem aí, que cheguem aos mais altos níveis do trabalho secular, do trabalho aí do mundo aí? A maioria dos pais responderam que preferem que os filhos sejam bons acadêmicos, bons profissionais, mas que essa área aí eles já não criam mais, eles já não tinham mais interesse, e alguns preferem que os filhos casem bem tarde mesmo, e que alguns nem tenham filhos, que só mesmo procurem, se tiverem interesse no casamento. Então nós temos que zelar para obedecer ao Senhor e cuidar para que os nossos filhos orar por eles, orar por nós, orar pela nossa família, orar pelos casais da igreja, para que tenham essa sensatez de obediência e essa vida com Deus própria do Senhor. Deus abençoe
abençoe a vida dos casais, abençoe a vida das igrejas, da nossa igreja, abençoe a vida dos nossos jovens e que Deus nos ajude aí a caminhar em obediência a Ele. E que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor criou o homem para a tua glória e nós precisamos zelar, Senhor Deus, pela boa vontade, pelo um bom caráter e também, Senhor Deus, pela nossa mente e coração, para que venhamos a servi-lo em todo o tempo de bom grado. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a vencer, Senhor Deus, os males deste mundo, a promiscuidade, Senhor Deus, desenfreada, e uma nação que perde, Senhor Deus, o vínculo com o Senhor, a Tua palavra, ele caminha em podridão permissiva, Senhor Deus, uma podridão de imoralidade e perversidade sexualmente, Senhor Deus. Por isso nos preserva, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.